E acabou a paciência por parte do empresário que entrou em rota de colisão com o clube. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, não é inscrito? Botão aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino e deixa aí o seu like. Bom, daqui a pouquinho o Flamengo estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desde 2018, o Flamengo não é campeão na competição, até porque a partir ali de 2019, o Flamengo começou a usar os garotos, né, o sub-20 ali, no Campeonato Carioca. Então, acaba que tira os garotos da Copinha e aí a Copinha tem um nível de competição assim alto e acaba ali sempre na fase eliminatória ficando pelo caminho. Mas hoje deve jogar o time que a gente vai ver disputando aí, ou alguns dos garotos que a gente vai ver disputando aí o Campeonato Carioca. O Flamengo enfrenta o São José do Rio Grande do Sul daqui a pouquinho. Bom, começar o vídeo aqui já falando sobre Matias Rojas, porque o Flamengo já faz uma nova proposta, já prepara uma nova proposta agora de 8 milhões de euros para tentar convencer a Roma aí a negociar o jogador. A Roma está um tanto irredutível, isso porque eles ainda têm que pagar uma taxa de vitrine ao Sassuolo, clube o qual o jogador está emprestado. Então o Flamengo já começa a preparar essa proposta pelo Matias Rojas para tentar convencer aí os italianos a negociar. Hoje pela manhã eu até falei que o Flamengo tem, a Roma tem a solução do problema do Flamengo e o Flamengo é a solução para o problema da Roma. Isso porque a Roma precisa vender jogador por conta do fair play financeiro. Bom, mudar o assunto aqui, Fabinho Soldado, ele que é supervisor, né, de futebol no Flamengo, ele deu uma entrevista e falou um pouco sobre a pré-temporada do Mengão nos Estados Unidos. Eu já tinha falado sobre isso aqui, que vai ser bom e importante para o Flamengo esses 12 dias juntos, fora do Rio de Janeiro. Por quê, Flazoeiro? Quando você tem os jogadores em um lugar concentrado, você consegue regular a alimentação, você consegue, por exemplo, treinar 2 vezes no dia, você consegue fazer um treino físico de manhã e um treino tático à tarde, você consegue fazer 2 treinos durante o dia e outra coisa, você consegue segurar o cara ali concentrado, você consegue manter o grupo ali concentrado e unido. Isso também faz muito bem, né? Quanto mais unido o grupo, mais forte o grupo é, até pra gente conseguir ultrapassar e vencer os desafios que vão vir aí ao longo desse ano. Então, tem muitos pontos positivos pra gente olhar essa ida do Flamengo para os Estados Unidos no próximo dia 18 agora de janeiro. O Flamengo vai no dia 16 para Manaus, joga no dia 17 contra o Audax em Manaus, dia 18 vai para Orlando, fica do dia 18 até o dia 30 em Orlando, dia 30 volta para Belém do Pará e joga no dia 31 contra o Sampaio Corrêa. Por falar em Belém do Pará, em 24 horas, 35 mil ingressos já foram vendidos, a torcida do Flamengo fazendo aí, dando um show, né, também em Belém do Pará, comprando os ingressos, esgotando as possibilidades aí da galera poder assistir o jogo. É muito legal ver o torcedor rubro-negro fazendo a sua parte e apoiando o Mengão sempre. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre a situação de Facundo Pelistri, que é o ponta-direita aí que entra no radar do Flamengo. Vou explicar a situação desse jogador. Ele joga no Manchester United, o Flamengo já chegou a tentar trazê-lo, se não me engano foi em 2021 que o Flamengo tentou a contratação dele, porém na época o jogador não quis vir. Ele entendia que se ele ficasse no Manchester, ele poderia ter a oportunidade, ele poderia conseguir jogar lá. Porém não conseguiu, foi emprestado, saiu para outro time, voltou e está fora dos planos do técnico do Manchester United. E aí, a situação é basicamente a seguinte: o Flamengo já fez uma sondagem ao jogador para saber se o jogador tem vontade de voltar ao futebol sul-americano e se essa vontade passaria por vir jogar no Flamengo. Só que tem um asterístico nessa negociação. Qual seria o asterístico, Flazoeiro? O relacionamento do Flamengo com o Manchester United. Vocês lembram da situação do Andreas Pereira? Que o Flamengo foi lá, pegou o jogador emprestado, prometeu que ia comprar e acabou não comprando o jogador? Então, isso aí acaba que cria uma rusga, um asterístico, isso acaba que cria uma situação ruim
para se negociar depois. É o que eu falo sempre. Quem tem como me pagar, filho, não vai morrer me devendo. A situação é essa. O Facundo Pelistri, ele interessa ao Flamengo, é um ponta-direita que chegaria para suprir ali o lado direito que hoje tem o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves, que também ainda é um ponto de interrogação, se fica ou se o Flamengo vai vender o jogador. Ele chegaria para essa função. Na ponta direita, uruguaio, que poderia ali compor o elenco do Flamengo, porém tem a situação do Manchester United, se vai querer ou não negociar com o Flamengo, o jogador uruguaio. Esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Bom, mudar o assunto, falar agora de Léo Ortiz, porque assim, mano, acabou a paciência, a situação ficou complicada. Hoje vai ter uma nova reunião entre Flamengo e Bragantino para tentar resolver isso. E assim, o empresário do jogador já entrou em rota de colisão com o Bragantino. Por quê, Flazoeiro? Vou explicar. Havia um acordo por parte do Bragantino de liberar o jogador. E agora o Bragantino está dizendo que o acordo era para liberar para fora do Brasil, não para o futebol brasileiro. E aí, isso está fazendo aí com que as partes elas entrem realmente em roda de colisão. O empresário do jogador já está meio que sem paciência, porque o empresário quer que o jogador seja vendido. O valor que o Flamengo oferece não é um valor baixo e o Red Bull Bragantino está pedindo mais do que foi combinado com o jogador antes, né? Tinha combinado ali, tinha um acordo de boca, é claro, que o jogador seria negociado e tal, o jogador já tinha falado que queria ser negociado e agora eles estão dificultando a vinda do jogador para o Flamengo e ainda agora ofereceram uma proposta de renovação de contrato para o atleta. A situação é essa, o empresário já está ficando sem paciência, já está irritado, já entra em rota de colisão, inclusive ameaça aí até a justiça. É claro que se for a justiça, não vai resolver muita coisa, porque, cara, vale o que pra justiça, o que você fala um com o outro ali é palavra contra palavra, vale o que está escrito. Se não está escrito, o jogador tem contrato com o Bragantino, o jogador vai ter que cumprir o contrato dele ou o Flamengo pagar a multa aí qual o Bragantino ele está pedindo. Agora cabe a gente esperar para ver o desfecho dessa situação, uma situação que vai ficando complicada, vai parecendo muito com a situação do Arrascaeta em 2019, que o Flamengo pegou o Arrascaeta e levou o Arrascaeta, fez uma proposta para o Arrascaeta foi lá no Cruzeiro, foi uma confusão danada, o Itaí Machado na época falou a beça, o Flamengo acabou conseguindo trazer o Arrascaeta no final. Então assim, não é uma negociação fácil, não é uma negociação tranquila, e o Red Bull Bragantino, que tinha um bom relacionamento com o Flamengo, mano, vai cada vez tornando essa relação pior. E aí eu falo, o Flamengo deu o Natan pro Bragantino praticamente a preço de banana, vendeu o Natan muito barato pro Bragantino. O Flamengo fez várias negociações com o Bragantino, que foi boa, emprestou o Matheus Gonçalves sem custo de nada, o Matheus Gonçalves recebendo o salário de jogador de base no Bragantino, comprou o Fabrício Bruno, tinha uma boa relação entre as duas diretorias, do nada se arranhou e tá essa situação, esse imbróglio danado aí com a situação do Léo Ortiz. Esperar para ver como é que fica. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Se você não é inscrito no canal, já sabe, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like vai ajudar e muito no nosso trabalho, teu like vai ajudar e muito em nosso crescimento e, é claro, vai ser muito importante para nós. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis.